este governo não quer permitir as manifestações e, ao fazer isso, estará a agudizar cada vez mais aquilo que é a ditadura. Chapo está a agudizar a ditadura no país. A ditadura nos últimos anos ela já vinha ocorrendo, mas de alguma forma permitia que houvesse a manifestação. Provavelmente Daniel Francisco Chapo tem uma nova estratégia, como ele disse, de que vai poder fazer diferente para obter resultados diferentes. E uma das formas é essa de poder impedir as manifestações. Provavelmente ele pode ter tirado ilações que o governo chefiado por Filipe Jacinto Nunes, ao permitir as manifestações, e ele achou que estaria errado o Filipe Jacinto Nunes e, por conseguinte, ele encontrou uma nova forma de assim proceder. Porque lembra-se que não é só esse caso. Tivemos um caso aqui na cidade capital, no dia em que alguns organizaram-se para poder manifestar-se contra aquela situação que ocorreu em Quelimane, de ter sido atirado o Trufafá, e por conseguinte organizaram-se para dar alguma indignação com relação àquela situação. Mas, no entanto, foram prontamente esses cidadãos repelidos e não prosseguiram com a marcha. Esta é a segunda situação. Assim sendo, não nos resta não concluir que este governo não quer permitir as manifestações e, ao fazer isso, estará a agudizar cada vez mais aquilo que é a ditadura. Só que uma situação dessas não pode acontecer, impedir que outros manifestem. Nós vimos há dias o Partido Frelimo estava aqui na cidade capital a se manifestar, a dar uma marcha alusiva, segundo o partido, a saudação das realizações feitas nos primeiros 100 dias da governação do presidente Daniel Francisco Chapo. Manifestaram-se livremente, não houve nenhuma intervenção por parte da PRM, mas, no entanto, estamos a ver que quando é a parte contrária, que não está ligada ao poder, essa aí sim deve ser ressachada e não tem direito de se manifestar. Este cenário é grave e, dia após dia, está a poder manchar ao Partido Frelimo ao agir desta maneira. Partido Frelimo por quê? É porque é ele que está no poder, é ele que comanda as forças de defesa e segurança, são as quais que agem desta maneira. Então não há dúvidas aqui de que quem comandou aqueles membros da PRM para poder ressachar a manifestação foi o Partido Frelimo. Uma vez que o presidente do Partido Frelimo é também presidente, é chefe das forças de defesa e segurança. Então não há dúvida aqui de fazer essa ligação. E é preciso repensar que o povo, dia após dia, ao passar essas situações, ao assistir essas situações, cada dia vai se encher o barril de pólvora junto da sociedade. E todo governo ditador, ele um dia poderá receber a sua própria lição pelo seu próprio povo. Porque é preciso que se faça coisas com transparência. Se decidiu hoje para que não haja manifestação, então a manifestação seja proibida para todos, independentemente de ser um partido que esteja a ser governado por esse mesmo partido ou mesmo outro partido da oposição. Todos eles deviam ser impedidos da manifestação. Mas porque, para além disso, era preciso que, se calhar, alterasse até a Constituição da República, porque a manifestação ela está prevista na Constituição da República. E eu não acho que seria o momento esse de poder procurar mexer a Constituição da República para retirar o direito da manifestação. Porque a manifestação é uma das formas até de auditar o governo do dia.
É uma das formas de poder apresentar as inquietações da própria população. E a partir daí, o próprio governo, ele estar em condições de poder retificar aquilo que a população vai reivindicando. Porque o governo está para responder aquilo que são os interesses da sociedade. E quando abafa a voz desses grupos que aparecem e procuram reivindicar, no lugar de lhes dar resposta sobre aquilo que está-se a pedir, então é abafado, é repelido. Essa prática não é correta e o governo deve retificar. É justo associarmos aqui o Presidente da República em situações do género. Estava aqui a falar de que é um caso de Gorongosa. Será que o Presidente da República pode estar a par disto? Será que o Ministro podia estar a par disto? Ou é um assunto isolado, simplesmente, do comandante, chefe de operações daquele local? Até hoje, não há nenhuma reação por parte do comandante em chefe do comandante das Forças de Defesa e Segurança, que é o Daniel Francisco Chapo. Se não existe até agora a reação relativamente àquela situação, então assume-se que aquele ato é a obediência do comando do chefe das Forças de Defesa e Segurança, que é o Daniel Francisco Chapo. Devia ter reagido o Chapo logo que tivesse conhecimento disso. Claro, devia se distanciar, que atitudes daquela natureza não devem acontecer. A manifestação é um direito que está plasmado na Constituição da República. Assim sendo, já teria sido chamado o comandante-geral da PRM para poder responder. E, por sua vez, o comandante-geral teria chamado o comandante daquela área, daquele lugar, para que pudesse responder. Olha, a partir da província, na província tem um comandante provincial da PRM, não reagiu. No nível central, temos o comandante-geral, também não reagiu. Temos o comandante em chefe, que é Daniel Francisco Chapo, também não reagiu. Significa que é uma ação coordenada, é uma ação que é sabida e conhecida pela hierarquia máxima. Porque se isso não tivesse acontecido, alguém já deveria estar preso neste momento por ter tomado uma ação que não foi do comando, por assim simplesmente foi do jeito dele. Então, é nesse contexto. Razão pela qual nós temos estado a falar sobre as mortes que ocorreram nas manifestações de outubro para cá, que ainda continuam. Estamos a dizer que essas mortes são do conhecimento do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Porque se não fosse isso, se não fosse do comando dele, já teria parado. Se não para, porque efetivamente o comandante das Forças de Defesa e Segurança está lá, é ele que orienta as Forças de Defesa e Segurança. Qualquer atuação que não seja do comando dele, obviamente que o comandante devia reagir. Se não reage, significa que eles foram lá dizer que missão cumprida. E cumpriram a missão, por conseguinte foram dados mais força para continuar a proceder o mesmo. Então, não podemos aqui tentar aí condenar o comandante local. Está a cumprir ordens superiores, comandante. Depois está a cumprir ordens superiores. São ordens superiores. Se até então não temos nenhum pronunciamento pelos órgãos superiores a repudiar aquele ato, significa que é de consentimento dos órgãos superiores. Não há como um subordinado ir realizar uma barbaridade e o seu chefe não poder reagir. Se não reage, significa que o chefe consentiu aquela ação. Significa que o chefe mandou ao seu subordinado para realizar aquela ação. Nesse contexto, não há como aqui. Olha, 24 horas depois de uma corporação ter realizado uma ação, a autoridade superior, ela deve reagir. Se não reage, logo a partir de quem deve responder por aquilo é a autoridade superior. Não é o subordinado que tem que responder. Neste momento não tem que se ir àqueles agentes que praticaram aquele ato. Nem tem que se ir ao comandante provincial. Nem tem que se ir ao comandante geral. Tem que se ir ao chefe das Forças de Defesa e Segurança, que é o Daniel Francisco Chapo. O comandante-chefe é que deve ser julgado como culpado daquilo. Nesse momento, não ter reagido. Não é por não ter reagido. É porque ele mandou aqueles membros para poder realizar aquela ação. Acha que essa governação de Chapo, em algum momento, teremos muitas repressões de manifestações ou de expressão do povo moçambicano
repressão à forma como os moçambicanos vão reagir ou vão se expressar diante de algumas possíveis injustiças, comparando com o governo do Yusuf? Nessa governação de Chapo, vimos essa é a segunda manifestação que é repelida pelas forças pela PRM. A primeira começou aqui na cidade capital, lá na zona do Alto Maé, na Avenida Eduardo Milano, quando, já dizíamos aqui, quando houve aquela situação de Turufafá ser baleado, dentre várias coisas, aquela tentativa de assassinato ao Turufafá. Houve um grupo que estava ali para se manifestar e foi repelido. E hoje estamos a ver esse grupo de MDM que também tentou manifestar, foi repelido. Portanto, está a ser prática deste governo de Daniel Francisco Chapo de poder impedir manifestação. É essa questão, e por isso estava a dizer que pode ser essa fórmula aqui, o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, quando diz de que nós vamos poder fazer diferente para obter resultados diferentes. O governo anterior, ele autorizava a manifestação, embora logo a seguir matava. Mas as manifestações, elas ocorriam de todos os estratos sociais. Mas agora nós estamos a ver uma nova estratégia de logo à partida impedir que as pessoas se manifestem. Fazer diferente para atingir objetivos diferentes. Sim. Então esse pode ser um fazer diferente de repelir as manifestações. De cortar a manifestação pela raiz. Provavelmente ele viu que se deixa essa prática das manifestações progredir, vai poder ocorrer o mesmo cenário que estava a dar no governo anterior. Não é? Então, a melhor forma que provavelmente este governo encontrou foi de não impedir manifestações. E assim, provavelmente, consegue-se obter resultados diferentes relativamente a que o governo de News conseguiu ter. Mas é verdade, não estaremos a potepear a própria lei, a própria Constituição da República? Por isso estava a dizer que neste momento estamos a entrar numa ditadura cada vez mais superior em relação àquela. Cada dia que está a acontecer, está-se a colocar, a subir para níveis mais graves da ditadura no país. Não é? Então, porque a partir da altura, olha, é preciso perceber o seguinte aqui. Toda manifestação, em algum momento, ela fortifica o governo. Porque o governo, é naquele momento em que o governo começa a perceber o seu desempenho. Se o seu desempenho está a ser rejeitado e que a população requer que se introduza novos esforços para a melhoria do trabalho, é aí onde o governo começa efetivamente a sentar e analisar o que efetivamente está a falhar. Porque se não aparecer reclamação, vão continuar a trabalhar, a pensar de que tudo está bem, mas que na verdade o país está a afundar, o país está a ir à lona. Não podemos deixar que esse país fique, aliás, já está na lona esse país, e que a população apareça aí para despertar o governo, que olha, há essa situação. E isso só é possível a partir dessa manifestação. Quando as pessoas começam a sentir-se pisoteadas, quando as pessoas começam a sentir-se excluídas, e a partir daí não tem outra forma, senão que se dirigir, manifestar publicamente sobre o descontentamento que existe. E é aí, o governo local, por exemplo, naquela altura é Gorongosa aquilo, era importante que as pessoas que estão lá poderiam verificar que o nosso desempenho aqui não vai de encontro com a população que nós estamos a servir. Então nós temos que ver o que está a falhar para nós podermos melhorar. Só assim. Onde existe um silêncio, dificilmente pode haver a melhoria de qualidade de vida nesse lugar. Então é preciso que deixem que as pessoas elas se manifestem de uma forma ordeira por aquilo que nós vimos. Não vimos ali armas brancas nas mãos daquela gente. Não vimos ali destruições que eles podiam tentar alterar a ordem pública. Era importante, até hoje ainda não vê para poder se esclarecer que maldade que efetivamente o MDM protagonizou naquela manifestação, ao ponto de acionar a PRM a poder envolver-se no repúdio daquela manifestação.